nós já vimos que se nós temos três pontos, vamos supor o ponto A mais ou menos aqui, as coordenadas são x1, y1, o ponto B mais ou menos aqui, as coordenadas são x2, y2, e o ponto C mais ou menos aqui, de coordenadas x3, y3, isso aqui é um 2, certo? Nós vimos que a área do triângulo ABC, é dada por essa fórmula aqui. 1/2 vezes o valor absoluto, que para não usar aquelas barras que só confundem, eu vou escrever ABS, de absoluto. Então, é o valor absoluto do que estiver dentro do parênteses aqui. É o valor absoluto do determinante x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. Agora eu pergunto, qual seria essa área se os três pontos A, B e C estivessem alinhados, se eles fossem colineares? Então, se eu tenho aqui o eixo x e o eixo y, vamos imaginar essa reta aqui, e vamos supor que os três pontos estão nessa mesma reta. Aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. Pergunto, qual seria a área desse triângulo ABC? Bom, a área, obviamente, vai ser igual a 0, certo? Porque, afinal, esses três pontos estão numa mesma reta, então é impossível sequer eu pensar em um triângulo formado por esses três pontos aqui. O máximo que eu posso fazer entre esses três pontos é dois segmentos, o segmento AB e o segmento BC. E, claro, os segmentos têm área igual a 0. Eles não têm área nenhuma. E como esses pontos estão numa mesma reta, eu não tenho como fazer uma região triangular entre eles. O máximo que eu posso fazer é um segmento. E os segmentos têm área igual a 0. Agora, vamos analisar essa fórmula aqui. Se a área desse triângulo, entre aspas, ABC, é igual a 0, o que na fórmula é igual a 0? Bom, 1/2 não tem como ser igual a 0, certo? Então, a única possibilidade é que esse determinante aqui vale 0. Porque, afinal, o valor absoluto de 0 é 0, multiplicando por 1/2 fica 0. Então, se a área é igual a 0, e a área é igual a 0 quando os três pontos estão alinhados, então é porque o determinante é igual a 0 também. Isso é o que nós chamamos de condição de alinhamento de três pontos. Condição de alinhamento de três pontos. Três pontos estão alinhados se e somente se esse determinante for igual a 0. Por quê? Porque se esse determinante for 0, então a área compreendida entre esses três pontos vai ser igual a 0, e isso só ocorre quando esses três pontos estão alinhados. Se eles não estiverem alinhados, então eu posso desenhar um triângulo e esse triângulo vai ter uma área diferente de 0. Nós poderíamos pensar também num caso extremo, que é quando esses três pontos, na verdade, são o mesmo ponto. Mas nós vamos supor que isso não é verdadeiro. Nós vamos supor que são três pontos distintos que estão alinhados, e daí esse determinante, obrigatoriamente, é 0. Vamos usar isso, então, para resolver um problema. Se eu tenho o ponto J de coordenadas 1, 2, o ponto K de coordenadas 3, 4 e o ponto I de coordenadas menos 2, K, aliás, Q. E eu quero saber qual é o valor de Q para que os pontos J, K e I estejam alinhados. Bom, vamos representar essa situação antes de resolver o problema. Eu tenho aqui o eixo x,
o eixo y. O ponto J está aqui 1, 2. Aqui está o ponto J. O ponto K está aqui nas coordenadas 3 e 4, então aqui está o K. Os eixos não estão em proporção, certo? E a reta que passa por esses dois pontos é essa reta aqui. E eu sei que o ponto I tem coordenada x menos 2, e eu quero calcular a coordenada y do ponto I para que ele esteja nessa reta aqui. Usando esse nosso desenho, eu posso chutar que o ponto I vai estar aqui, e a coordenada y dele, então, essa aqui, é igual a Q, e é o que eu quero calcular. Então, como os três pontos vão estar alinhados, esse determinante aqui tem que ser igual a zero. A primeira coluna do determinante é formada pelas coordenadas x dos pontos, e a segunda coluna é formada pelas coordenadas y dos pontos, e a terceira coluna é formada pelo número 1 apenas. E isso tem que ser igual a zero. Eu vou calcular esse determinante usando a regra de Sarri reduzida, que é uma versão mais compacta da regra de Sarri. Eu já fiz um vídeo explicando ela, então é mais para fazer mais rápido e economizar tempo mesmo. Então, aqui é só multiplicar. 1 vezes 4 vezes 1 é 4. Eu multiplico assim. 3 vezes Q vezes 1 é 3Q. Agora eu multiplico assim. 2 vezes 1 vezes menos 2 é menos 4. E agora eu multiplico no outro sentido e tenho que trocar o sinal. Então, 1 vezes 4 vezes menos 2 é menos 8, trocando o sinal fica mais 8. 2 vezes 3 vezes 1 é 6, trocando o sinal fica menos 6. 1 vezes Q vezes 1 é Q, trocando o sinal fica menos Q. E agora é só somar isso aqui, isso é o nosso determinante. Então, 8 menos 4 é 4, mais 4 fica 8 de novo, menos 6 fica 2, então é 2 mais menos Q mais 3Q é 2Q, isso tem que ser igual a zero, e, portanto, o Q tem que ser igual, aqui dá para fazer de cabeça, certo? Q tem que ser igual a menos 1. Então, a coordenada y do ponto I, que é a letra Q, é igual a menos 1. E dessa forma, o ponto I vai estar alinhado com os pontos J e K. Existem outras formas de resolver esse problema que nós poderíamos encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos e daí encontrar o Q, sabendo que o ponto I tem que satisfazer a equação da reta. Então, seria uma outra estratégia para resolver o problema, mas eu acho que usar esse determinante é mais fácil e nós não temos que pensar muito também. Então, era isso e até o próximo vídeo, onde nós vamos ver uma outra utilidade desse determinante.